Olá! Hoje, finalmente, eu consegui sentar para gravar um remember da minha viagem à Índia. Sou eu aqui novamente, professor Milton Marino, falando não mais da Índia, mas eu estou em São Paulo, aqui no sítio. Então, a ideia é que eu vá publicando toda semana, talvez um pouco menos de tempo, um vídeo falando sobre cada uma das cidades da Índia que eu visitei, os templos que eu visitei, o motivo pelo qual eu visitei, a fim de que vocês possam ter uma ideia de como foi essa viagem. Muitos de vocês acompanharam meus stories via fotos. Mas realmente, como era uma viagem de trabalho, com um objetivo muito claro, eu mal tinha tempo, depois de um dia chegar à noite no quarto de hotel, mal tinha tempo de backupear as fotos e o material que eu tinha organizado para a viagem e muito menos produzir um vídeo. Nem tinha iluminação adequada, nem nada bom do local para que ele pudesse realmente produzir o vídeo. Então a ideia é, a partir de agora, eu, cidade a cidade, produzir um conteúdo falando do que foi visto. Bem, a viagem até a Índia são de 10 horas mais alguma coisa, isso sem contar as paradas que acontecem ao longo aí do percurso. Logo, saindo de São Paulo, de Guarulhos, por um acaso, a minha pausa foi em Paris. Mas é muito comum também numa viagem à Índia, em vez de você fazer a pausa em Paris, você fazer em Londres, ou fazer em Istambul, ou fazer essa pausa, por exemplo, em Abu Dhabi, tá? Mas não existe um voo direto do Brasil para a Índia. Então você sempre vai ter uma pausa de 1, 2 horas em algum lugar. No meu caso, a pausa foi em Paris. Então eu saí no fim do dia 23 de novembro, e só fui chegar à Índia no dia 25 de novembro de madrugada. Tá? Então eu cheguei lá por volta da meia-noite. A pausa em Paris foi de mais ou menos umas 2 horas. Então você tem aí umas 10, 12 horas de viagem. Conclusão: quando você chega na Índia, você chega esbudegado, você chega mastigado, passado, né? Porque são muitas horas sentadas, são muitas horas de viagem. Eu aproveitei esse tempo para vir trabalhando, estudando, traduzindo Bhagavad Gita, conheci uma pessoa muito legal, uma indiana muito legal durante o voo. A gente pôde conversar um pouco também sobre a viagem, sobre minhas expectativas, o que eu estava fazendo lá. Ela era indiana, mas ela não morava na Índia, ela morava nos Estados Unidos. Eu a encontrei na perna entre Paris e Chennai. A minha primeira impressão ao chegar o aeroporto internacional de Chennai, diferente da parte doméstica, que está tudo reformada, a parte internacional ainda não foi reformada. Ela atende, você é bem recebido, mas você vai perceber que é um aeroporto mais antigo. Possivelmente deve ser reformado em breve, como foram todos os aeroportos da Índia. Tá? Ao chegar, estava vazio, eu não tive problemas em passar pelas burocracias, mas ao chegar na imigração, realmente o processo é um processo lento, foi um processo lento, não é em todos os aeroportos. Em Delhi, por exemplo, minha filha fez e meus colegas fizeram o processo bem rápido, mas em Chennai foi um processo lento, no qual você precisa preencher um formulário, entregar a documentação, ele vai checar absolutamente tudo, dar o carimbo no seu passaporte com a data de chegada e a data de partida, e finalmente você está liberado para entrar. O melhor lugar para você comprar um chip de celular é no aeroporto.
tá? Se você não comprar lá no aeroporto, não vai ter jeito. Você não vai conseguir comprar numa casa local, vai ser realmente muito difícil, tá? Então, o lugar, a hora que você chega na Índia, lá você vai buscar uma das operadoras de celulares, tá? Ou a Airtel, ou a outra é a Jib, acho que é isso. Mas tem duas operadoras importantes, uma delas a Airtel, mais comum você conseguir na Airtel. Vai lá e já compra logo o seu chip. Eu sei que você vai estar cansado, vai estar com mala, mas se você puder, compre lá. Ou faça como eu vim com plano internacional, tá? Da American Chip, eu aproveitei um plano internacional e vim usando. Funcionou. Tá? É a internet de melhor qualidade? Não. É a mais rápida que você vai ter na Índia? Não. Mas ela funcionou e eu tive internet desde São Paulo, Paris, e utilizei por um mês e me atendeu. Tá? Não foi ruim, não foi perfeita, mas não foi ruim. Um chip local, ele é muito melhor. Se você deixar para comprar o chip local, compre no aeroporto. Se você for em qualquer loja de operadora, você vai precisar de um telefone local para você, de um celular local. E isso pode ser um complicômetro, se você não tiver um guia, se você não tiver um apoio de uma boa agência, conseguir um chip de celular pode ser realmente um problema se você estiver sozinho, tá? Minha primeira impressão ao chegar em Chennai, ao sair do aeroporto, foi calor. Então foi um bafo quente e úmido. Imediatamente comecei a transpirar, era bem quente, eu estava com casaco, amarrei o casaco na cintura, mochila pesada, com equipamento e roupa, e daí, imediatamente, graças a Deus, a agência estava lá disponível, com uma pessoa com a plaquinha me esperando, Milton Marino, me esperando para me receber. Tá? E assim foi a minha chegada. Eu cheguei por volta da meia-noite. Eu saí de dentro do aeroporto, era mais ou menos 1h15. Eu só cheguei no hotel às 2 da manhã. A partir daí, assim que eu cheguei no hotel, eu ia ficar nesse hotel por aproximadamente umas 5 horas. Meu voo no dia 25 já seria logo cedérrimo, tá? Então, às 8 da manhã eu já tinha voo, então eu precisava estar no aeroporto às 6, então era um tempo só, era um hotel só de passagem, tá certo? Só para tomar um banho, escovar os dentes, ligar para a família e já se preparar para o próximo voo. E graças a Deus, porque como eu tinha pedido para a operadora hotéis simples, e principalmente esses hotéis que seria simplesmente um banho, então a minha surpresa é que o hotel era ruim mesmo, tá? Não foi um hotel bom, foi um dos piores hotéis que eu fiquei, foi esse perto do aeroporto de Chennai, e assim, o serviço era ruim, o rapaz que recebeu a gente, ele estava dormindo atrás do balcão, daí o rapaz do operador acordou o cara, daí o cara abriu, era noite, era escuro, o lugar era feio, era um hotel super escondido, daí ele pegou a guia, né, o formulário para preencheu, pegou meu passaporte, fotocopiou, me devolveu e fomos para o quarto. Cara, a surpresa é que o quarto, ele cheirava a mofo, assim. Mas de uma maneira assim, que era impossível, sim. Era impossível dormir, eu não conseguia dormir com cheiro de mofo. Mas valeu, o chuveiro era bom, eu consegui tomar uma boa ducha, escovar os dentes, tomar água, me preparar aí para a próxima perna, eu não dormi. Então eu aproveitei, sentei,
fiz mantra, fiz meditação, fiz mudra, fiz puja, me preparei aí para a viagem, para a próxima perna. De Chennai, eu parti para Tiruchirappalli. É uma viagem de mais ou menos 1h30, 2 horas entre Chennai e Tiruchirappalli. O aeroporto de Chennai, a parte de voos domésticos era impecável, era um aeroporto novo, limpo, arrumado. A minha surpresa durante o security foi que o security na Índia é extremamente rígido, tá? Eu estava com uma bolsa com muitos equipamentos, a minha bolsa maior de roupa, ela foi despachada, a roupa de equipamentos, a mochila de equipamentos veio toda comigo, e esta mochila, ao passar no security, eu precisava retirar absolutamente tudo. Eu tinha 2 câmeras, 6 lentes, computador, tablet, Kindle, tudo, água, garrafa de água vazia, né? Mas uma garrafa de água, tudo precisa ser retirado. Então, a hora que eu retirava todos os equipamentos, estavam umas 3, 4 bandejas. Não adiantava deixar absolutamente nada, porque se você deixasse, você precisava voltar. Inclusive no corpo, até a barrigueira com meu dinheiro e a carteira, tudo tinha que ser retirado e eu ia simplesmente com o passaporte e bilhete de embarque na mão. Então eu desenvolvi uma técnica que era a técnica de eu ia para o lugar onde retirava as coisas da mochila, eu já pegava 3 bandejas, encostava num canto com calma, abria a mochila, ia tirando uma, enchia uma, depois enchia a outra, enchia a terceira, retirava a minha barrigueira, colocava dentro da mala e fechava ela, junto com a minha carteira. Ficava com o passaporte na mão. Ia com as 3 bandejas mais a mala para a esteira, daí eu colocava primeiro as bandejas, por último a esteira, e quando elas estavam correndo em direção ao raio-x, eu ia para a fila, porque lá na fila você ainda ia passar pelo detector de metais e depois por uma revista manual. Tá? Nas primeiras viagens de avião no sul da Índia, o que eu notei é que era extremamente rígido o security, mas não precisava tirar os sapatos. Mas que é justamente esse sapato que eu estou usando agora. Mas em alguns locais não tinha jeito. Eu tinha que tirar inclusive os sapatos. E se eu deixasse, eu ia ter que voltar novamente, botar tudo na esteira de novo e retornar para a fila para passar novamente pela revista. Ou seja, se você tem dinheiro disponível em cima da bandeja, dentro da mala, e que alguém pode pegar e levar, você está complicado, né? Então, era melhor você fazer a coisa perfeita, que é para não deixar suas coisas nas bandejas ali disponível para as pessoas. Não tive problema com perda de mala. Fiz muitos voos. Posso contar aí pelo menos de 8 a 9 voos dentro da Índia. O serviço é impecável. Muitos deles tinham conexões, tá? Não tive nenhum problema. Todas as malas, em todos os grupos, chegaram perfeitamente. Perda de mala tem acontecido muito na Europa, na Índia não. Tá? Os aeroportos, eles são aeroportos cheios, mas o serviço costuma ser bem eficiente, tá? Bem eficiente e funcionar muito bem. No aeroporto de Chennai, uma coisa muito legal, tem um stand de uma confecção
chamada Tantra, engraçado, curioso nome, onde ele tem umas camisas com estampas incríveis, de Shiva, de um sadhu com as 3 linhas, de Trishula, de Elefanta, que é a ilha onde tem esculturas. Essa camisa que eu estou usando, que está debaixo dessa aqui, tem Hara Hara Mahadeva, então são estampas muito legais. E se você estiver no aeroporto de Chennai e encontrar essa confecção, a Tantra, vale a pena comprar, porque elas são muito bacanas mesmo. Eu comprei umas 4, dei de presente para os meus sobrinhos, é uma coisa, é um souvenir assim, de viagem, um presentinho de viagem muito, muito, muito bacana mesmo. Dali, eu procurei o meu voo e eu não encontrava. E perguntei para as pessoas, né? Daí, de repente, eu encontro o número do meu voo. Mas a curiosidade é que o nome que estava lá não era Tirutitupalli, era Trichy. Tá? Então, essa cidade ela também é conhecida por Trichy. E principalmente por Trichy. Então, se você falar Tirutitupalli, esquece, ninguém vai entender o que você está falando, nem onde você quer ir. Tá? No painel, você vai encontrar as letras, como é o estado de Tamil Nadu, você vai encontrar as letras escritas em Tamil. Ou seja, você não vai conseguir ler nem se você leia Devanagari, que era o meu caso. Tá? Mas, por acaso, rodava o painel em Tamil, em Devanagari e em inglês. Ou seja, em caractere latino, né? Não em inglês, caractere latino. Então daí você conseguia ver exatamente qual era o seu voo e o nome da cidade para onde você ia. A parte legal, a parte da aventura, foi que quando eu entrei nesse voo, a minha surpresa é que era um turbo-hélice novinho, impecável da Indigo. Tá? Era um avião super pequenininho, eram 2 fileiras de um lado, uma fileira do outro, bem pequenininho mesmo, para poucas pessoas. Foi meu primeiro voo de turbo-hélice, foi uma viagem muito tranquila, até porque eu estava tão cansado que eu bati umas fotos das nuvens que estavam muito bonitas assim durante o voo e simplesmente apaguei. A aeromoça até deu risada e conversou comigo e deu risada pelo voo. E daí eu cheguei em Trichy. No próximo vídeo eu vou conversar exatamente sobre o que há e o que tem nessa cidade chamada Tirutitupalli ou Trichy. Com relação a Chennai, o hotel de Chennai foi um acaso. A maior parte dos meus hotéis foram muito bons. Até, como eram 5 horas, eu acho que a agência me ajudou para economizar dinheiro e eu não pagar um hotel super caro para ficar num 4, 5 horas. Tá? Mas, de fato, o hotel de Chennai foi o pior hotel da viada. A roupa estava tão fedida de mofo, a roupa que eu estava usando, e pijama, e quando eu cheguei no destino, quando eu cheguei em Trichy, eu precisei, no primeiro hotel, lavar a roupa toda. Lavar a roupa que eu estava usando e o pijama, porque era impossível usar. Então, aquela noite eu não usei o pijama, eu dormi simplesmente de roupa íntima e no dia seguinte mandei a roupa para lavar. Agora, era aquele hotel que cheirava mofo? Não. Até os melhores hotéis, eles têm aquele leve cheirinho de mofo. Tá? Nós ficamos no Trident, que é um bom hotel, um hotel de uma excelente categoria em Chennai. E muito bom, muito bonito, mas mesmo assim você notava que alguns quartos tinham um leve cheirinho de mofo. Por quê? Porque é um lugar extremamente úmido. Ok? Então, um grande beijo a todos, até o próximo vídeo.